Olá, internautas AS News. Hoje nós vamos abordar o afastamento de gestantes no ambiente de trabalho durante este período de pandemia. São muitas dúvidas que estão surgindo. Para isso, nós vamos conversar com um profissional de direito especializado nessa área, o advogado Fábio André Gomes. Ele que é consultor trabalhista e previdenciário e vem acompanhando essa questão de perto. Bom dia, doutor Fábio. Quais são as principais dúvidas que estão surgindo e como que a lei está se adequando nesse sentido? Olá, Reinaldo, bom dia aos internautas. Bom, a gente teve a publicação da Lei 14.151, que trouxe a obrigatoriedade das empresas fazerem um afastamento das trabalhadoras gestantes durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus. E essas gestantes terão que ser colocadas elas devem ser afastadas do trabalho presencial e deverão ser colocadas aí em teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, basicamente, este foi o teor da norma, é uma lei curtinha. Isso trouxe muitas dúvidas, quer dizer, você tem uma série de questões, mas e se o trabalho ele não dá para ser feito à distância? Você tem dúvidas, porque a lei fala que ela tem que ser colocada em trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Então, outra dúvida muito comum, a empresa, as empregadas que estão gestantes, eu aplico isso. E as novas, e as empregadas que ficarem grávidas após a publicação da lei? Até quando essa medida deve ser respeitada? Então, há uma série de dúvidas que as empresas na prática estão encontrando e que a norma não nos auxilia. A norma simplesmente fala, as empregadas gestantes deverão ser afastadas do trabalho presencial durante esse período de emergência decorrente do coronavírus e devem ser colocadas em teletrabalho, trabalho à distância ou trabalho remoto, sem prejuízo da sua remuneração. Cabe aí a cada empresa analisar a sua situação, verificar quais são os casos e trabalhar. Hoje, né, nós já temos aí um bom tempo da publicação da norma, nós já temos várias respostas que podem ser aplicadas, mas aí a empresa tem que analisar em cada caso. Então, a princípio, é isso, Reinaldo, essas são as principais dúvidas que a gente pode conversar um pouquinho. O senhor gravou um vídeo para o grupo de recursos humanos, né, GRH de Sorocaba, conduzido pela consultora Helenete Gomes, já que a área de recursos humanos hoje sente esse impacto de uma forma muito profunda nas relações trabalhistas, né? Sem dúvida. E quando se fala nessa questão de direitos da empresa, do empregador, deveres e vice-versa, a grávida ela pode recusar esse acordo e se de repente ela ocupa uma função que não tem como fazer o trabalho remoto? Essa é uma das grandes dúvidas que tem surgido, essas duas, tá? Então vamos na primeira. Não, ela não pode se recusar. Tá? Por quê? Porque na realidade, Rinaldo, essa lei trouxe um direito não só das grávidas, como do nascituro. A lei protege a saúde da mãe como de seu filho, e ela não pode abrir mão de um direito que é do seu filho. Então não há essa opção. Mesmo que ela venha assinar um papel, que muita gente tem falado, não, ela assina um papel, ela se responsabiliza. Não, isso não existe. Se a empresa aceitar isso e houver algum tipo de contaminação dela, alguma perda, alguma coisa, a empresa responderá por isso. E além de ela estar descumprindo o dispositivo legal. Tá? Agora, a questão de você ter pessoas que não se adaptam, funções que não podem ser exercidas através de trabalho remoto, como uma grande parte das funções, a área administrativa é mais fácil, né? Mas você tem a área de produção, por exemplo, como é que você vai pegar uma mulher que está numa área de produção e colocar em trabalho remoto? Como é que você vai fazer isso com uma pessoa que trabalha num balcão de uma loja ou de uma padaria? Como é que você vai fazer isso com uma garçonete? Como é que você vai fazer isso? Quer dizer, até com uma trabalhadora, uma empregada doméstica. Então não há, infelizmente, não há solução para esses casos, não dá para colocar ela em trabalho remoto. Nessa situação, o que nós aconselhamos? Algumas opções. Então você pode fazer, por exemplo, a suspensão no contrato de trabalho, que é a norma prevista na medida provisória 1045, em que ela
faz-se um acordo com ela se afasta, ela vai receber uma parcela do benefício do bem, né? E aí muitas empresas estão perguntando, peraí, mas quando ela faz a suspensão, ela tem uma perda da sua renda, porque o bem que é pago pelo governo não abrange o salário inteiro, é como se ela tivesse sem seguro-desemprego. Ok, se a empresa quer evitar isso, ela pode efetivamente fazer, por exemplo, um pagamento de uma ajuda compensatória que está previsto na MP 1045 também. Só que para isso ela precisa de um acordo. Então, pode ser que a empregada não queira fazer isso. Bom, se ela não puder fazer isso, que eu acho que é a primeira opção, ela pode, de alguma forma, tentar, com um acordo com ela, mudar a função da trabalhadora para que ela exerça uma função que possa ser feito remotamente. Você pode conceder férias, a própria medida provisória 1046, ela trouxe aí a possibilidade da antecipação das férias, as férias que já são vencidas e que o período aquisitivo está em curso. Você pode até antecipar férias em períodos futuros, mas aí precisa de acordo com ela, né? Então, as férias. Você pode trabalhar com banco de horas, que é uma possibilidade também, em acordo individual ou coletivo, e que está previsto na medida provisória 1046 também. Agora, se nada disso for possível, né, a empresa vai ter que colocá-la em licença remunerada. Então, ela vai ter que ficar na casa dela, sem trabalhar, e recebendo o salário, porque efetivamente isso é o que dispõe a legislação. Então, aí essas são as duas respostas, as respostas a essas duas perguntas. É uma situação bem delicada para o patrão também, ou para a empresa, né, doutor? Porque vamos imaginar o proprietário de um restaurante que ele só tem uma cozinheira e ela engravidou, né? E vai precisar ser afastada. E ele não tem recurso, talvez, para contratar uma outra. O que ele faz num caso desse? Ou ele vai ter condições? Porque o governo oferece até um financiamento para ele, um empréstimo também. O Ministério da Economia veio com essa proposta, né? Ele pode. Na realidade, veja bem, ele vai ter que buscar soluções para que ele faça essa substituição dessa mão de obra. Veja, não há, como eu disse, não há opção, né? Se tem como o exemplo que você citou é muito importante, né? Muito, e eu acho que é muito comum também, né? Você tem um pequeno restaurante em que ele tem uma cozinheira e ela está grávida ou venha ficar grávida. Ela não vai poder exercer a sua função durante este período. Então, ela vai ter que ser afastada do trabalho presencial. Você pode pensar assim, bom, se esse restaurante ele faz entrega, um delivery, alguma coisa, ela pode, por exemplo, ficar em casa atendendo umas ligações, fazendo os pedidos, ela vai poder fazer alguma coisa. Se ele não tiver delivery e for só balcão, ela não vai ter como fazer nada. Então, sem dúvida, ele vai ter que buscar alguém para fazer isso, tá? E aí isso vai sair do bolso dele, né? Em relação a ela, como eu disse, ele pode fazer essas opções, a suspensão, as férias, banco de horas, essas coisas, e para pagar o salário da pessoa que está entrando, ele pode até buscar um financiamento, mas esta empregada não vai poder trabalhar durante esse período, sem dúvida alguma. Agora, doutor Fábio, como imaginar um quadro como esse, né? Que, lógico, é uma situação totalmente inesperada no mundo todo, né? Uhum. A gente tem alguma já jurisprudência. O funcionário de uma empresa ele contraiu o coronavírus fora do ambiente de trabalho, mas pode-se achar que contraiu no trabalho. Como fica essa questão? Veja bem, Rinaldo, essa questão vem sendo tratada sim pela jurisprudência. Quer complementar? Porque daí ele pode se achar no direito de ingressar com uma ação contra a empresa, por exemplo. Sim, mas eu acho que isso aí já está um pouco sedimentado isso, né? No começo da pandemia, houve a publicação de uma orientação do Ministério Público do Trabalho em relação a isso. Nós já temos jurisprudência sobre isso. O entendimento atual é no seguinte sentido, isso já foi espelhado em algumas jurisprudências também, tá? É que o empregado que se contamina e que fica doente de coronavírus, não necessariamente você precisa considerar isso automaticamente como um acidente de trabalho. Não. Tá? Por quê? Porque isso, na realidade, eu sempre falei isso desde o início da pandemia,
Desde 1991, há uma lei no Brasil, a Lei 8.213 de 1991, que ela falava que as doenças que os empregados tiverem em uma região não era nem pandemia que eles usam lá, era de epidemia, né? Porque não se imaginava em 1991 que nós teríamos uma pandemia, que é uma situação mundial, né? Numa região que tem uma epidemia, ela não seria considerada acidente de trabalho. Isso se aplica na situação atual. Por mais que seja uma questão pandêmica, que é muito maior, o acidente de trabalho não é automático quando alguém fica doente de Covid, tá? Só haverá a caracterização de acidente de trabalho se houver uma comprovação. Se o empregador, por exemplo, vier a apurar que efetivamente isto aconteceu, ou se eventualmente numa ação judicial, na própria Justiça do Trabalho, for detectado, for comprovado que foi uma contaminação. Já aconteceu no Brasil. Então, por exemplo, nós tivemos no Sul situações em que empregados de um frigorífico, todos foram considerados todos tiveram Covid, a grande maioria teve Covid, e em todos os casos isso foi considerado acidente de trabalho, porque comprovou-se que todos foram contaminados no ambiente de trabalho. Nós tivemos recentemente uma jurisprudência de um motorista que ele continuou trabalhando e comprovou que adquiriu o coronavírus durante uma viagem, porque eram viagens longas que ele fazia, então ficou fácil a comprovação de que ele estava a trabalho. Então, a jurisprudência já, por mais que o período seja curto, né? Lógico, a jurisprudência não chegou nos tribunais superiores ainda, mas há jurisprudências nesse sentido. Então, para que seja caracterizado o acidente de trabalho em relação ao coronavírus, não é automático. Até porque a gente sabe que o coronavírus a gente pode pegar numa reunião familiar, ou num restaurante, ou num bar, ou fazendo compras, às vezes, dependendo num evento social. Então, não é automático. A empresa precisa ter uma comprovação de que efetivamente houve a contaminação dentro da empresa. Se a empresa, mesmo se isso acontecer, se ela não aceitar, o empregado pode acionar a justiça para comprovar nisso, e aí você teria a caracterização, mas automaticamente, sem dúvida alguma, isso não acontece. Agora, que quadro o senhor prevê ainda para, enquanto essa pandemia perdurar, doutor, nessa questão jurídica, essencialmente, seja na questão das mulheres grávidas, como do próprio trabalhador em nível geral, né? Uhum. Eu vejo o seguinte, Renato, as empresas, elas têm que, primeiro, dentro de todo o seu ambiente de trabalho, ela tem que primar dar uma importância muito maior às questões de segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, na realidade, as empresas têm que olhar para os seus processos, procedimentos, ambientes de trabalho e tentar evitar ao máximo. As que podem fazer o trabalho remoto, o façam, porque isso evita um risco. Isso, veja bem, não evita só o risco da contaminação interna, evita o risco da contaminação quando a pessoa se desloca num ônibus, por exemplo. Então, se você conseguir, faça. Se não for possível, mantenha, mas dentro da empresa, adote procedimentos e formas de trabalho que evitem o contato pessoal, o isolamento, use máscara, álcool gel. Então, isso é importante para que a empresa ela possa fugir de uma eventual caracterização. E ela tenha provas disso. Isso é importante que você colocou, Renato, porque, na realidade, se uma empresa for demandada na justiça de um empregado e ele alegando que a Covid que ele pegou foi acidente de trabalho, a empresa vai ter que provar que não. E aí ela vai ter que dar provas. Essa prova seria feita de qualquer maneira prevista, aceita pela justiça. Então, por documentos, por testemunhas, por tudo, por imagens e tal. Então, é importante que ela tome todos esses cuidados, tá? Agora, em relação à gestante, aí não há dúvida, né? Ele tem que fazer o afastamento imediato. Como ele vai resolver isto? Ele decide depois. Eu tenho visto muitas empresas que têm titubeado. Ele fica sabendo da gestante, ela fica trabalhando alguns dias, tal, e ele demora. Não, isso não pode acontecer. Você teve o conhecimento, ela comprovou que ela está grávida, ou você já sabia, ela tem que ir, não estar em trabalho presencial. É isso aí. Doutor, para concluir,
Quando a pandemia passar e nós voltarmos aí para a fase verde, onde praticamente tudo volta a funcionar normal, enfim, e a empresa decidir pelo trabalho remoto, porque acabou se descobrindo que alguns setores funcionam até bem, há uma economia, pode haver diminuição do salário daquele trabalhador que já executava a mesma função de forma presencial? Não, de forma alguma, de Não, né? forma alguma. Não, na realidade, a Constituição brasileira, no artigo 7º, ela estabelece um direito que é, né, um direito constitucional, que é a irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. Então, na realidade, o salário do trabalhador, ele não pode ser alterado em função da forma de prestação de serviço, tá? Então, isso não pode acontecer, o salário tem que ser mantido. E aí, Renato, eu vou um pouco além disso, né? Eu acho o seguinte, eu acho salutar que isso aconteça. Eu acho que talvez a pandemia venha trazer para a gente experiências, né, que podem ser adotadas, né, situações que foram vivenciadas aqui, que podem trazer, como você falou, um ganho de produtividade e que devem ser utilizadas. Mas a empresa tem que tomar muito cuidado com o que ela vai fazer, tá? Não é simples você deslocar o trabalhador para sua residência. Há definições que têm que ser feitas, porque as pessoas não sabem. Existe uma diferença entre teletrabalho e o trabalho à distância, tá? Pouca gente sabe disso, eu sempre ressalto essa diferença. Teletrabalho foi criado pela reforma trabalhista brasileira de 2017, tem regras específicas, você não tem controle de jornada, você tem algumas obrigações que estão colocadas na própria CLT. Então, é uma coisa. O trabalho à distância é outro. A CLT, em seu artigo 6º, há muito, desde 1943, ela sempre disse que não se diferencia o trabalho feito no estabelecimento da empresa com o feito, por exemplo, na residência do trabalhador ou fora do local de trabalho. Só que o trabalho à distância, né, que não é o teletrabalho, todas as regras que você tem no trabalho dentro da empresa têm que ser seguidas lá no local em que ela, na casa ou em outro local. Então, por exemplo, diferentemente do teletrabalho, no trabalho à distância, a jornada do trabalhador tem que ser controlada, né? Existem questões que devem ser estabelecidas. Então, é importante que a empresa, quando ela for adotar isso, ela deixe bem claro o que ela vai fazer, se ela vai adotar o teletrabalho ou se ela vai adotar o trabalho à distância. E aí, adotando um ou outro, que ela tome decisões e coloque, estabeleça as regras claras para cada um desses dois tipos, para que ela não tenha problemas futuros, principalmente na justiça do trabalho, que é o que eu vejo com muitas empresas que estão adotando agora, na pandemia, esse tipo de trabalho, sem o cuidado, tudo bem, né? É compreensível, porque a gente tem que fazer tudo correndo e tal, mas se for continuar adotando posteriormente, é importante que ela pense muito bem e se estruture e regulamente tudo isso para que ela minimize os seus riscos dentro dessa relação que é nova para todos. Tá aí, então você pode saber um pouco, né, das principais dúvidas aí sendo esclarecidas pelo advogado Fábio André Gomes, ele que é consultor trabalhista e previdenciário a respeito da Lei 14.151, que trata, né, do afastamento da gestante no ambiente de trabalho nesse período de pandemia e também esclarecendo muitos outros pontos trabalhistas sobre essa questão tão delicada, né, doutor? Esperamos que realmente a gente volta aí uma vida um pouco mais normal no futuro e aí tirando uma grande experiência disso, né? Sem dúvida. A gente espera, sem dúvida, que isso passe o mais rápido possível, que a vacina chegue logo, né? Para que todos possamos voltar ao normal. Estamos vendo aí o que vem acontecendo nos Estados Unidos, que já vacinou uma grande parcela da população e tem os números caindo e a vida voltando ao normal. A gente espera que isso aconteça até o final do ano e que a gente possa voltar à nossa vida normal, aprender com as lições, né, que nós tivemos e, de certa forma, que a gente possa aí depois de toda essa tempestade que a gente possa voltar ao normal e trazer o curso normal da nossa vida e todos vivos, se Deus quiser.